Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Janaína Arruda, e vou trabalhar com você questões de sintaxe. Sim, Brasil. Vamos começar aí, ó, sintaxe do período simples, e é a banca CESP, Sebrasp, UNB, aquela maravilhosa que você já conhece, já gosta e sabe, né? Pois é. Vamos trabalhar aí algumas questõezinhas dessa sintaxe do período simples para verificar como a banca aborda alguns desses tópicos. Lógico que a gente não vai esgotar esses tópicos, mas a gente vai dar uma analisadinha ali, percebendo nos seus comandos de certo e errado o que ela busca. Combinado? Então vamos abrindo aqui o nosso PPT, vamos abrindo aqui e vamos começar já com as nossas questões. Olha só, na linha 10, o termo rapidamente funciona como objeto do verbo ler. Bom, primeira coisa, a gente tem um conhecimento já de morfologia que nos permite perceber que essa terminação aqui em mente, rapidamente, não corresponde necessariamente aí a um substantivo, porque ele está falando que funciona como objeto do verbo. Geralmente os objetos, eles são representados por substantivos, né? E o nosso, rapidamente, ele é claramente um advérbio, certo? Ele é claramente um advérbio. Então, com certeza, se a gente for analisar o verbo ler ali, você vai perceber que não está completando o verbo. Então, você tem o seguinte, lá na nossa linha 10, ó. Vamos ler desde o começo, né? Ler fluentemente não significa compreender o que se lê, pois é possível ler rapidamente sem entender o assunto de que trata o texto. Então, rapidamente é o modo. Se eu pergunto a você, é possível ler como? É possível ler como? Você me responde rapidamente. Rapidamente é o nosso modo. A ideia de modo, ela é passada sintaticamente pelo advérbio, que traz o nome, né, a nomenclatura de adjunto adverbial. Então, é um adjunto adverbial de modo. Não corresponde ao objeto do verbo? Não, está errada a nossa questão, ok? Então, não corresponde a objeto de verbo. Vai lá, tá tranquilo, né? Vai indo. No verso 13, o termo imastigável funciona como complemento nominal de grão. Então tá aqui no verso 13, ó, um grão imastigável. Veja que imastigável está ligado realmente ao grão, certo? E ele traz o que para o grão? Ele traz uma qualificação. Isso daqui é um adjetivo, se a gente for analisar lá na morfologia. O adjetivo qualifica, certo? Aqui ele vai especificar, grão imastigável, é um tipo de grão. Logo, já que ele qualifica, ele é um adjunto adnominal. Professora, como é que eu vou saber disso? Por que não pode ser um complemento nominal? Primeira coisa, ó, o complemento nominal, ele precisa de preposição. Cadê a preposição ali, Brasil? Não tem preposição. E o adjunto adnominal? O adjunto adnominal, ele pode ser representado por algumas palavras especificamente. Ó, um artigo é um adjunto adnominal. Um pronome é um adjunto adnominal. Um numeral é um adjunto adnominal. Pode ser, né? Um adjetivo é um adjunto adnominal. E uma locução adjetiva também tem papel de adjunto adnominal. E o complemento nominal precisa sempre ser preposicionado. Enquanto esses aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Enquanto esses 4 aqui, ó, eles não têm preposição. O único que vai ter preposição vai ser a locução adjetiva. E ó, o que eu tenho aqui? Imastigável, que é o meu adjetivo. Portanto, está errada também a nossa questão.
Beleza? Beleza? Então veja que a gente vai fazendo uma retomada aqui dos conteúdos todos de sintaxe do período simples, ok? Segue em frente, olha lá. No trecho, abre a porta, liga o motor e parte com o veículo, o termo o veículo é sujeito das formas verbais abre, liga e parte. Vamos dar uma olhadinha então, ó. Minutos depois, chega o funcionário do banco com outra chave digital. Abre a porta, quem? O funcionário do banco. Liga o motor, quem? O funcionário do banco. E parte com o veículo, quem? O funcionário do banco. Percebe que a gente tem aqui, ó, uma sequência de ações. Abre a porta, vírgula, liga o motor e parte com o veículo. É o mesmo sujeito. Aqui, funcionário do banco. Como é que o veículo vai abrir a porta dele mesmo, ligar a ele mesmo e partir ele mesmo? Não, partir até que dá, né? O partir ele mesmo até que dá. Mas ele vai abrir a porta dele mesmo? Ligar o motor dele mesmo? Só se for, meu filho, só se for Herbie, se meu Fusca falasse. Aí daria. Se fosse o Herbie, lembra desse filme? Herbie, se meu Fusca falasse, aí ele poderia fazer essas coisas. Ou então DeLorean. É um pouquinho mais novo, DeLorean, lembra? Não, ele também não fazia essas coisas sozinho. Carros, que é mais recente. Aí tudo bem, né? Tudo bem, mas não é aqui o que acontece. Não é aqui o que acontece. Portanto, errada a nossa questão. O sujeito das três formas verbais é funcionário do banco. Mas, ó, cuidado porque a gente tem um ponto final aqui, tá? Não é que ele é o sujeito necessariamente aqui, sintaticamente, não, tá? Ele é a referência para o sujeito dos verbos, tá bom? A referência para o sujeito dos verbos. Fechou? Vamos para a próxima. Os termos de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos complementam a palavra justiça, na linha 19. Ó, justiça tá aqui. Justiça tá aqui. Vamos pegar desde o seu, deixa eu ver. Pega desde essa vírgula aqui, ó. Buscando-se o aprofundamento da democracia e a garantia da justiça de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos. É isso aqui. Tudo isso completa a palavra justiça, é o que está dizendo, certo? Vamos dar uma olhada? A gente vai ter que voltar um pouquinho mais aqui, na verdade, para a gente entender a ordem. Os mecanismos que reproduzem as desigualdades devem ser revelados de forma que se possibilite seu enfrentamento pela sociedade civil por meio da cidadania ativa, buscando-se o aprofundamento vamos pegar aqui, o aprofundamento da democracia e a garantia da justiça. Então, a garantia da justiça. Qual justiça? Da justiça de gênero. Tá vendo? A garantia da justiça de gênero. Melhor, vamos pegar outra cor? Peraí, deixa eu pegar outra cor. Deixa eu pegar aqui outra cor. Pra gente poder entender melhor. Opa! Vou pegar um verdinho. Da justiça de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos. Então veja que tudo isso está ligado o quê? Ó, a garantia. Tá vendo? Garantia da justiça de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos. Como é que a gente consegue perceber isso? Por causa do artigo, ó, da preposição e o artigo, da justiça de gênero, da igualdade racial, dos direitos humanos.
Então, tudo isso está enumerado aqui para garantia. Eu vou garantir 3 coisas. Eu vou garantir a justiça de gênero, eu vou garantir a igualdade racial e eu vou garantir os direitos humanos. Percebeu? Esse de gênero está ligado à justiça. Tá certo, mas é só ele que está ligado à justiça. Os outros 2 estão ligados à garantia. Tá? Estão ligados à garantia. Então, só de gênero é que completa aqui a palavra justiça. Da igualdade racial e dos direitos humanos completam a palavra garantia. Então, veja que o de gênero não tem o artigo, ó, é justiça de gênero, tá genérico, né? Tá bem aberto. Portanto, eu não tenho essa ligação. A única ligação que eu tenho ali é com justiça, da garantia, da igualdade e dos direitos, perdão, da justiça, da igualdade e dos direitos estão ligados à garantia. Vai lá, então, está errada a nossa questão, ok? Vai para a próxima. O sujeito da forma verbal cometeram é indeterminado. Será que é indeterminado o sujeito da forma verbal cometeram? Cadê? Cometeram, tá aqui, ó. Vamos voltar. Não é... Vou colocar aqui, ó, depois do ponto e vírgula. Tal como a mais forte das provas, não pode por si só implicar a condenação e tem de ser acompanhada por indícios anexos e presunções, pois já houve acusados que se declararam culpados de crimes que não cometeram. Quem cometeram? Acusados. Ele está dizendo que é indeterminado. Eu consigo determinar pelo contexto? Consigo. Portanto, está o quê? Errado. Eu consigo determinar pelo contexto. Professora, mas não está colocado ali do ladinho. Não está colocado ali do ladinho, não importa. Vou te dar um bizu bem específico de banca CESP. Como a gente está vendo, a banca CESP, ela trabalha sempre com texto. Então, ela vai trazer o contexto para a aplicação da questão. Só vai ser sujeito indeterminado quando a gente não consegue retomar pelo contexto. Quando não existe a possibilidade de um referente. Aqui eu consigo achar o referente. Portanto, se eu acho o referente, eu tenho sujeito, tá? Mesmo que não esteja na mesma oração, eu consigo retomar o referente? Consigo. Então, se eu consigo retomar o referente, o sujeito não pode ser indeterminado. Combinado? Beleza. Volto para cá. Vai para a próxima. Em termos o jeitinho virando corrupção, os termos jeitinho e corrupção funcionam como complementos diretos da forma verbal temos. Bom, quem tem alguma coisa. Você sabe que esse verbo, de fato, é verbo transitivo direto, certo? Vamos ver como é que funciona aqui para olhar, né, na estrutura, para ver se, de fato, a gente tem essa relação. Ó. Aí, meu amigo, ó, vou pegar aqui, ó, Receita Federal é meu amigo ou parente e faz a tal vista grossa. Aí temos o jeitinho virando corrupção. Então, venha, vamos lá. Temos nós, né? Oculto. Temos o quê? O jeitinho. Certo? Temos o jeitinho. Então, esse o jeitinho, de fato, completa o temos. De fato, é o nosso complemento direto. Agora, corrupção não está ligado ao temos. Corrupção está associado ao virando, certo? Jeitinho virando corrupção. Na verdade, não está completando virando, porque esse virando é no sentido de transformando, não é? Ó, transformando-se. Não seria essa a ideia? Se transformando? Então, eu tenho essa relação aqui, ó, jeitinho virando corrupção. Jeitinho virando isso aqui, corrupção. Então, nesse contexto, é como se jeitinho fosse o meu sujeito, virando fosse o meu verbo de ligação e corrupção fosse o meu predicativo do
sujeito, porque está trazendo, ó, uma atribuição ao jeitinho e não tem nada a ver com o verbo temos. Então não está combinando ali, não está completando, melhor dizendo, o verbo temos negativo. Está errada a nossa questão. Percebeu? Que esse virando é se transformando, é trazendo, é apresentando uma qualificação, um atributo, coisa desse tipo, tá? Então não tem nada a ver com o verbo temos. Vai lá. Na linha 5, o termo pelas grandes potências da Europa exerce a função de agente da passiva da oração, cujo núcleo é subdesenvolvidos. Eita, subdesenvolvidos é núcleo, verbo, dá para ser, ó. Assistimos à dominação política e econômica de países considerados economicamente desenvolvidos pelas grandes potências da Europa. Então, aqui eu tenho assim, as grandes potências da Europa Europa é um O aqui, tá? Subdesenvolveram os países. Não, tá vendo? Percebe que isso aqui tá errado. Esse subdesenvolvido não dá para ser o núcleo, não dá para ser o verbo. As grandes potências da Europa consideraram ou consideram os países economicamente subdesenvolvidos, não é verdade? Então, as grandes potências da Europa consideram os países subdesenvolvidos. É isso aqui. Essa é a ideia, se a gente passar para essa voz ativa, certo? Pelas grandes potências da Europa é, de fato, o agente da passiva, mas está dizendo que o núcleo é subdesenvolvidos. Não, né? O que eu tenho aqui, ó? Veja. Consideram os países. Consideram é o meu verbo transitivo direto. Quem? Os países. Objeto direto. Mas subdesenvolvidos quem são? Os países da Europa, as potências da Europa? Não, são os países. É um predicativo aqui. Predicativo do quê? Do objeto, tá vendo, ó? É uma qualificação do objeto. As grandes potências da Europa consideram os países subdesenvolvidos. Percebeu? Consideram-nos... Professora, como é que eu vou saber? Ó, uma dica, um bizu bem legal. Um bizu bem legal. Como é que eu vou saber que subdesenvolvidos é predicativo do objeto e não é adjunto adnominal? Afinal de contas, poderia ser um qualificador, poderia ser um adjunto adnominal ali acompanhando o substantivo países. Como é que eu vou saber? Porque você consegue substituir o objeto por um pronome oblíquo átono, mas o termo desenvolvidos não desaparece. Por exemplo, as grandes potências da Europa consideram-nos subdesenvolvidos. Percebeu que os subdesenvolvidos não some? Por que ele não some? Porque ele não é adjunto adnominal. Se ele fosse adjunto adnominal, ele teria desaparecido. Por exemplo, vamos colocar em vez de consideram, vou trocar o verbo, vou colocar que os países da Europa encontraram um país novo, por exemplo. Os países da Europa contrataram um país novo. Os países da Europa contrataram um país novo. Aí você vai pensar, esse novo vai ser predicativo também, né, professora? Ó, os países da Europa contrataram-no, ou os países da Europa contrataram no novo. Percebe que o novo não pode fica esquisito? Seria os países da Europa contrataram-no. Quem? Ah, o país novo. Esse novo sumiu nesse O. Por qual razão? Porque ele é adjunto adnominal. Aqui não.
As grandes potências da Europa consideraram-nos subdesenvolvidos. Percebe que não some. Por quê? Porque é predicativo. O predicativo não some na substituição. O adjunto adnominal some na substituição, tá? Então aqui quando ele diz que subdesenvolvidos funciona como núcleo, tá errado. Não pode ser. Predicativo do objeto não é núcleo. Então está errada a nossa questão, ok? Vai para a próxima. Olha lá. A substituição do pronome o em reduziu-o a artigos por lhe preservaria a correção gramatical do texto. Aqui a gente tem uma questão clássica. Reduziu-o a artigos. Reduziu, esse o representa quem? Vamos dizer, reduziu ele. Ele está retomando algum substantivo masculino no singular. Quer ver, ó? Quando se cansava, sentava-se a uma grande mesa ao fundo da sala e escrevia o resto da noite. Leu um tratado de psicologia e trocou-o em miúdo. Isto é, reduziu-o a artigos. O quê? Um tratado de psicologia, certo? Então ele reduziu, é verbo transitivo direto. O tratado, objeto direto. A artigos, objeto indireto. Então é verbo transitivo direto e indireto. Então esse o corresponde a ele, o tratado. Se eu for substituir por lhe, o que tem nesse lhe? Tem a preposição. Ficaria tipo a ele. Só que eu já tenho aqui, ó, a artigos. Como é que eu vou ter dois complementos diferentes ligados por preposição ao verbo? Não dá. O objeto direto só pode ser representado pelo lo, pelo no ou pelo o, né? Não dá para ser representado pelo lhe. Tá errado. Então a nossa questão está errada. Volta para cá. Percebeu? E ó, vou te falar, só questão errada até agora, hein? Só questão errada. Ache o erro, deveria ser o nome dessa aula. Nossa água, né, Brasil? Tem que tomar água, tem que dar uma hidratada. Vai para a próxima. Olha lá. Ah, eu gosto dessa questão. Essa questão aqui é muito boa. Olha lá. A oração de produzir materiais preciosos e o termo de energia elétrica desempenham a mesma função sintática no período. Então vamos lá. De produzir materiais preciosos e de energia elétrica. Então veja que a gente tem aqui dois termos antecedentes: capaz e condutor, tá? Então vamos ver aqui na nossa análise. Deixa eu até pegar outra cor de caneta para ficar melhor para a gente analisar. A natureza é capaz. Capaz, 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 capaz. Vou até colocar aqui, ó. Capaz. Quem é capaz de alguma coisa. Percebe que esse capaz, ele precisa de uma informação? Se eu digo assim para você, ó, viu? João é bem capaz. Você olha para mim e fala, oi, João é capaz de quê? Ah, João é capaz de produzir materiais preciosos. Ah, aí você entendeu. Quer dizer que o adjetivo capaz precisa de uma informação que o complete. Olha o que eu falei. Adjetivo. Se é um adjetivo, aquilo que completa adjetivo é complemento nominal. Fechou, né? Então isso aqui é complemento nominal. Opa, complemento nominal. Agora, vamos lá, continua aqui. Como o ouro e o cobre, condutor de energia. Aqui a gente tem um pouquinho a mais, ó. O cobre, substantivo. Condutor, adjetivo. De energia elétrica. Não vai dar para colocar tudo, mas tá bom, ó. Condutor de energia elétrica. Então, ó, o que eu tenho aqui? De novo, adjetivo. Cobre é substantivo,
Condutor é uma adjetivação do cobre, o cobre condutor. Condutor, condutor, condutor do quê? De energia elétrica. Então veja que esse de energia elétrica está ligado a condutor, que é outro adjetivo, certo? Completou o adjetivo é complemento nominal. Também. Então eles têm a mesma função sintática? Sim, a mesma função sintática. Está corretíssima a nossa questão. Mesma função sintática, tá? Então essa questão aqui é boa porque traz dois elementos que são adjetivos. Então não tem como exercer outra função que não seja a de complemento nominal. Afinal de contas, ó, vamos até colocar aqui no cantinho. Deixa eu pegar a caneta preta. Vamos até colocar aqui no... Deixa eu apagar para ficar melhor. Ó, vamos colocar no cantinho. Complemento nominal. Completa que tipo de palavra? Que pode completar, né? Não é que é toda, mas que pode. Pode ser adjetivo? Pode. Pode ser advérbio? Pode. Pode ser substantivo? Pode, mas qual tipo de substantivo? Abstrato. Só. O concreto é adjunto adnominal. Então ele pode completar essas três classes de palavras. Aí você tem que ter dúvida em qual? Quando você estiver diante de um substantivo abstrato. Por quê? Porque daí, se você estiver diante de um substantivo abstrato e for uma locução que vem depois, você pode ter dúvida se está diante de um complemento ou de um adjunto. Mas, se for um adjetivo ou se for um advérbio, não precisa ter dúvida, que é o nosso caso aqui, ó. Capaz, adjetivo, condutor, adjetivo. Não tem nem que ter dúvida. Complemento nominal. Ok? Volto para cá. Deixa eu trocar minha caneta de novo. Vamos para a próxima questão. O termo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável exerce a função de predicativo. Vamos lá dar uma olhada, ó. Territórios visando a preservação e a recuperação do meio ambiente por meio de ações sustentáveis, a fim de torná-lo e mantê-lo. Aí tá aqui, ó. Ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável. Cara, tem muita informação aqui, né? Vamos separar? Então você tem aqui, ó, terminação em mente. Mente e mente. Tudo isso daqui, terminação em mente, é o quê? Advérbio, certo? Ó, advérbio, advérbio. Eita, tá bom. E advérbio. Tudo isso daqui, certo? Advérbio é um termo modificador, que modifica, que pode modificar, né? Adjetivo, verbo ou o próprio advérbio, certo? Adjetivo, verbo ou o próprio advérbio. Aí eu vou perguntar a você, correto é o quê? É adjetivo. Justo é adjetivo. E viável é adjetivo. Quer dizer o quê? Quer dizer que cada um desses advérbios, ó, tá exercendo uma ação modificadora aqui, ó. Ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável. Não é isso? Sim. Mas quem é a informação principal? É o advérbio ou é o adjetivo? É o adjetivo. O advérbio é termo acessório e eu posso inclusive retirá-lo daqui. Quer ver, ó? Tira esse e tira esse e leia novamente. A fim de torná-lo e mantê-lo correto, justo e viável. Certo? Se eu qualifiquei, o que eu fiz aqui? Eu trouxe um predicativo. Então, toda essa construção, eu posso dizer que exerce a função de predicativo? Sim, é um predicativo. Mantê-lo e torná-lo quem? O ambiente, né? Deixa eu ver, ó, territórios, visando a preservação e recuperação do meio ambiente por meio de ações sociais sustentáveis a fim de torná-lo, sim, o meio ambiente. Tornar o meio ambiente e manter o meio ambiente correto, justo e viável. Tá vendo? Então, o que eu vou ter aqui?
predicativos. Esse ambientalmente, socialmente, economicamente, tá aqui só para tirar a nossa atenção, mas está correto, são elementos qualificadores, certo? São elementos qualificadores, ó, correto, justo e viável. Fechou? Vai lá para a próxima. A oração radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça e o termo consenso exercem a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem. Espera aí, então, ó. Radicalizar a política de ampliação e acesso à justiça e consenso. Aqui, ó, consenso. Na verdade, vamos destacar de outra forma? Apaga tudo, pega o marca-texto que fica melhor. Radicalizar a política de ampliação de acesso à justiça e consenso. Tem a mesma função sintática. Vamos analisar um por um. Primeiro caso, é preciso radicalizar. É, verbo de ligação. Preciso, predicativo do sujeito. O que está faltando? Sujeito. Radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Esse daqui é o meu sujeito oracional. Beleza. Vai para a próxima. Há consenso de que o acesso à justiça, opa, verbo haver no sentido de existir, ocorrer, ocasionar. Nesse caso, esse verbo é impessoal, ele não tem sujeito. Consenso vai ser o quê, então? É complemento do verbo. Ele é impessoal, mas ele é verbo transitivo direto. Logo, consenso é objeto direto. Então, um é sujeito e o outro é objeto direto. Então, eles não exercem a mesma função sintática. Não. Está o quê? Errada a nossa questão. Função diferente, né, pessoal? Função diferentona, que na verdade não é nem muito, é bem diferente. Aqui a gente tem período composto no primeiro caso. Vai lá! No trecho, exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. O sujeito da forma verbal exigiram é indeterminado. Só vai ser indeterminado se eu não conseguir retomar o referente, tá? Se ele estiver o quê? Sem referente. Então vamos lá dar uma olhada. Ó, linha 1, começou o texto aqui. A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss DF. A modelo, que representou o núcleo bandeirante, quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. Amanda recusou-se e foi consagrada naquela que seria a última tentativa de ser modelo. Exigiram. Quem exigiram? Percebe que eu não tenho contexto? Exigiram. A terminação aqui da terceira pessoa do plural do eles vai me dizer que alguém exigiu, eu não sei quem. Então, nesse caso, o meu sujeito é indeterminado? É. Por qual razão? Porque eu não consigo retomar pelo contexto. Não tem no contexto, ó. O contexto, ele não me diz quem são essas pessoas. Ah, mas são os organizadores. São aqueles que fizeram... Não, mas eu não tenho a referência sintática. Eu posso ter uma ideia semântica, mas a referência sintática eu não tenho. Portanto, certa questão, sujeito indeterminado. Então, percebeu? CESP só vai usar sujeito indeterminado se assim o contexto permitir. Aqui posso dizer que é indeterminado, que eu não consigo retomar pelo contexto. As linhas anteriores não me fornecem essa informação. Então, ok, indeterminado, né? Certíssimo. Vai para a próxima. O termo o brasileiro exerce a função de sujeito da oração em que se insere. Vamos dar uma olhada que está na linha 3. Aqui, o brasileiro. O preconceito linguístico é um equívoco e tão nocivo quanto os outros. Segundo Marcos Banho, especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português... Opa! A pergunta é, quem não sabe português? A resposta é o brasileiro.
Então, este o brasileiro, ele é sujeito do verbo saber? Sim, ele é sujeito. Quem não sabe português? Tá aqui, ó. Quem não sabe português? O brasileiro não sabe português. Então, é o sujeito. Sim, certa a nossa questão. Essa daqui tá muito fácil, né? É só fazer o recorte desse pedacinho aqui, ó. Recorte desse pedacinho e pronto. Certa a questão. E a nossa 15. O último parágrafo do texto inicia-se com oração sem sujeito. Vamos dar uma olhada? É esse aqui, ó. É um marco histórico. Mas a gente tem que retomar vamos pegar pelo menos o período anterior, ó. A internet representa... Não, vamos pegar desde o começo, né? Já que tá tudo aqui, vamos pegar desde o começo, ó. Se vivemos hoje a era do conhecimento, é porque nos alçamos em ombros de gigantes do passado. A internet representa um poderoso agente de transformação do nosso modus vivendi é latim, do nosso modus vivendi et operandi. Modus vivendi et operandi. É um marco histórico, parou aqui. Então ele está dizendo que o último parágrafo inicia-se com uma oração sem sujeito, quer dizer que eu não tenho sujeito aqui, ó. É um marco histórico. A pergunta que eu faço a você é verdade? Dá para eu dizer que não tem o sujeito? Primeiro, é um marco histórico. O que é um marco histórico? Eu não tenho aqui a referência sintática, mas eu tenho a referência semântica. Qual é? A internet, certo? A internet corresponde a quem? Ela, né? Ela é um marco histórico. Se eu fosse fazer análise sintática só desse pedacinho, ó, é um marco histórico, só desse pedacinho, se eu fosse fazer análise sintática, se eu não tivesse nenhum contexto, vamos fazer de conta? Não tenho nenhum contexto. Como é que a gente faria? Eu acharia o verbo. Quem é o verbo? É o verbo é. É um verbo de ligação. Um marco histórico é o meu predicativo do sujeito. Tá faltando o sujeito, certo? O ele corresponde a qual pessoa? Eu posso dizer eu não. Eu digo eu sou. Para o qual é a pessoa? Eu digo ele é. Não é verdade? Ele é um marco histórico. Então, eu teria um sujeito oculto aqui, que seria o ele, por exemplo. Ele. Ele é um marco histórico. Então, teria o sujeito oculto. Mesmo que não houvesse isso daqui, ó, tá vendo? Ó? Mesmo que não houvesse essa parte aqui de cima, ó. Se eu fosse fazer a análise só desse pedacinho colocado aqui, eu descobriria o meu sujeito oculto. Mas como eu tenho a referência da internet, eu sei que o meu sujeito aqui não seria ele, necessariamente. Seria quem? Ela. Ela é um marco histórico. Portanto, diz que a oração é sem sujeito. Não. Só vai ser sem sujeito se o verbo for impessoal. E o verbo ser não é verbo impessoal. O verbo ser, ele tem sujeito. Portanto, nossa questão está errada. Por quê? Porque eu tenho sim sujeitos. Na análise sintática, o meu sujeito seria oculto. Nessa análise semântica, a gente consegue retomar a internet como sujeito. Fechou? Fechou aqui nossa primeira etapa. Não saia daí, vai para a vinheta e eu já tô voltando.